Pois é isso mesmo. Eu parei de gravar porque eu estava com vergonha dos vídeos que estava gravando. Eu estava olhando para aquilo e não estava vendo mais o real significado daquilo que eu tinha chamado. Eu não estava manifestando aquilo que eu fui chamado, daquilo que eu fui convocado por Deus para fazer. E foi um tempo, mais de 3 meses parado. E eu acredito que, assim como esses 3 meses teve um grande poder na minha vida, eu acredito que esse vídeo também vai ter um grande poder na sua vida, na vida da sua família. Então, senta e vamos conversar mais uma conversa de amigo para mim. Durante esses 6 anos de canal, a gente viveu muitas coisas nesse canal. A gente teve podcast, a gente teve vlog, a gente teve testemunhos, a gente teve entrevistas, a gente teve diversos tipos de conteúdo, cobertura de eventos. E de um tempo para cá, eu venho percebendo que eu não estava tendo mais paz naquilo. Aquilo que era para que começou como uma forma de testemunhar aquilo que Jesus está fazendo na minha vida, se tornou um fardo, se tornou um peso na minha vida, na minha casa. E eu estava fazendo tudo isso porque isso aqui tudo gera um custo, isso aqui tudo tem um gasto por trás. Eu estava querendo fazer disso uma fonte de gerar cursos e acabou que eu estava me tornando aquilo que eu mais temia, aquilo que eu mais pregava contra. Foi aí que o Espírito Santo me deu a oportunidade de ficar uns meses sem gravar e eu entender o que estava acontecendo na minha vida. E quando eu me converti, a minha primeira ministração que o Espírito Santo colocou no meu coração foi quando Salomão, quando ele escreve o livro de Eclesiastes, eles já estavam avançados de idade e todo mundo sabe que Salomão, ele foi o homem mais sábio do mundo. E quando Salomão, ele escreve isso, ele diz que quando ele olhava para tudo aquilo, quando ele olhava para aquelas conquistas, quando ele olhava para tudo aquilo que ele tinha conquistado pelo esforço da sua mão, era como se estivesse correndo atrás do vento. E foi exatamente isso do que eu tava sentindo. Eu sentia que o João Gago tinha se tornado uma marca, a Gago TV tinha se tornado uma marca, mas não foi para isso que eu fui chamado, não foi para isso que esse canal surgiu. Esse canal ele surgiu para testemunhar que o evangelho puro, simples e sem hipocrisia, o evangelho que não prega sobre placa, o evangelho que prega sobre igreja. E eu estava olhando meus últimos vídeos e eu percebi que de uns anos para cá, de um tempo para cá, eu perdi essa essência. E primeiramente eu quero pedir perdão para vocês que vieram neste canal com esse intuito de evangelho puro e simples e que durante esse percurso a gente perdeu essa direção. Mas com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, nós voltamos novamente para esse caminho na qual o evangelho nos direcionou. Paulo, quando a gente olha para a vida de Paulo, ele se tornou como judeus para pegar os judeus, ele se tornou como gentil para pegar pelo gentil, e chega um momento da nossa vida que nós precisamos pararmos e analisarmos, será que esse caminho que nós estamos seguindo é a direção de Deus? A partir do momento que a gente faz alguma coisa para Deus, esperando algo em troca, tem algo de errado aí. A gente gosta de falar desses profetas, desses pastores de igreja grande que fazem tudo para ganhar dinheiro, mas a gente, muitas vezes, será que nós não temos usado o evangelho, nós não temos usado Deus para isso? Nós só lembramos de Deus na parte que toca, na parte que nós precisamos, na parte que nós necessitamos? Será que nós não temos nos tornado exatamente essas pessoas? Será que nós não oramos? Será que nós não buscamos a Deus só quando nós queremos um carro novo, nós queremos uma casa nova, nós queremos um emprego novo, nós precisamos de um milagre financeiro, de um milagre em qualquer área da nossa vida? Será que nós não olhamos para Deus só como isso, um Deus que dá, mas antes dele dar, ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Redentor. Nós precisamos entender que se nós acreditamos que a vontade de Deus ela é boa, que ela é perfeita, que ela é agradável, se nós servimos a Deus, nós temos que entender que nós não podemos servir a mais nada a não ser a Deus. Nesse percurso, nesses anos, nesses tempos, graças a Deus, Deus colocou muitas pessoas na minha vida, mas também Deus tirou muitas pessoas da minha vida. Hoje eu tive muitas mudanças, enfim, que eu vejo que agora não é hora de falar sobre isso, mas quem sabe um momento oportuno, um momento em que o Espírito Santo me ordenar para falar sobre algumas mudanças que tiveram, a gente vai estar falando, mas eu acredito que de julho para cá, de agosto do ano passado para cá, a minha vida, a vida da minha família, ela foi transformada. Porque nós ouvimos, porque nós decidimos escutar a direção de Deus na nossa vida. O canal onde que era para ser bênção na nossa vida, uma oportunidade de pregar o evangelho, estava se tornando um peso. E muitas vezes isso se torna em nós. Quantas vezes o evangelho não tem sido um peso para você, sendo que a sua maior alegria tem que ser o evangelho, porque o evangelho significa boas notícias, a boa notícia é que Jesus morreu por você, a boa notícia é que Jesus levou o pecado teu naquela cruz e foi até o último segundo, até essa última gota de sangue por amor a nós. Ele não precisava fazer isso, essa é a boa notícia, mas ele fez porque ele nos ama. E a partir do momento que o evangelho se torna um peso para nós, aquilo perde o sentido, a mensagem se torna uma mensagem em vão se nós não acreditarmos realmente nisso, se nós não levarmos esse evangelho como alegria, porque o próprio Cristo disse que no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo.
Se o próprio Cristo estava dizendo isso, que teria aflições, olha para onde ele foi, olha, ele desceu lá do céu, desceu da sua santidade, da sua majestade, para vir nessa terra como homem, e mesmo assim ele não pecou, ele sofreu, ele foi humilhado, ele foi maltratado, ele foi quebrado, ele foi, cara, tudo que você pensar de horrível, ele foi abandonado, e mesmo assim ele ainda permaneceu firme, ele permaneceu crendo em Cristo. E ele disse, mas relaxa, vai ter dificuldade sim, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, eu vou estar com você. Se o próprio Cristo disse isso, meu irmão, por que que nós, que eu e você, nós vamos ficar levando esse evangelho como um peso, sendo que Jesus levou sobre si todas as nossas pesaduras, todas as nossas dificuldades? Por que que nós vamos ficar preocupados? Ah, mas nós somos humanos. Sim, não é fácil. A ansiedade, o medo, a preocupação vem, mas a questão é que aquele que te ordenou, aquele que te mandou, é fiel para cumprir tudo que te prometeu. Ele vai estar contigo. E o principal, se você tiver a salvação, meu irmão, esquece. Todas as coisas elas vão cooperar para o seu bem. Então, cara, nós olhamos para esse livro aqui muitas vezes como um livro de história, sendo que esse livro é um livro de verdade. Esse é um livro que tem o poder de salvar, mas esse também é o livro que tem o poder de te condenar. Se nós não vivermos essa palavra, se nós não zelarmos por essa palavra, meu irmão, o que nós estamos fazendo aqui na Terra? Por que nós estamos levantando a bandeira de cristão? Por que você tem ido na igreja? Por que você tem orado? Ou por que você tem falado de Jesus? Você que é pastor, por que você está com uma igreja aberta? Por que você é apenas um CNPJ? Você é apenas alguém que quer ganhar dinheiro com isso? Ou você é alguém que quer manifestar o amor de Jesus? Se você queira conteúdo cristão, ou por que você tem feito isso? Sabe, você tem feito isso para agradar pessoas, para conseguir visualizações, para conseguir dinheiro, ou você tem feito isso para conseguir o que realmente importa, que são almas? Se você acorda todo dia para ir trabalhar, para ir para a escola, por que você tem ido para a sua escola? Por que você tem ido para o seu trabalho? O porquê que você tem vivido? O porquê que você tem andado? O porquê que você tem falado? Cara, se o nosso porquê não for Jesus, nós simplesmente estamos correndo atrás do vento. E hoje nós vemos uma geração que simplesmente está correndo atrás do vento, que está correndo de coisa que não importa, está correndo atrás de coisas que não vai mudar a vida dele, está correndo atrás de casa, de carro, de tudo de maravilhoso, mas o que adianta ter isso e perder a sua alma? O que adianta ter isso e você olhar no fim da sua vida, você olhar para trás e falar o que eu construí? O que adianta você correr tanto e não aproveitar com a sua família? O que adianta você correr tanto e não aproveitar com seus amigos? O que adianta você correr tanto e não aproveitar com quem realmente te ama, com quem realmente está contigo em todos os momentos? A gente sabe que os nossos verdadeiros amigos, eles são aqueles que permanecem na dor e não na alegria. Cara, que se você estiver passando por uma dor e tiver um amigo que está contigo na dor, saiba que quando você estiver na alegria, valorize essa pessoa também, sabe? Nós temos que começar a entender que a nossa vida, nós somos peregrinos nessa terra. E nós passamos 30, 40, 50, tem pessoas que nem chegam nisso, tem pessoas que passam de 100 anos. O que é isso perto de uma eternidade? Você tem ideia? E Jesus, ele te colocou nessa terra para você marcar uma geração. Jesus te colocou nessa terra para você marcar a sua cidade, a sua família, cara. Jesus não te colocou na terra nem se for para marcar uma pessoa, mas nós conseguimos transformar a vida de uma pessoa pelo amor de Cristo. Já valeu a pena, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Quando nós entendemos isso, quando nós entendemos o poder do Evangelho, nós começamos a entender que, meu irmão, o Evangelho não é sobre mim, não é sobre você, mas é sobre o amor de Cristo sobre as pessoas. Quando nós entendemos isso, meu irmão, o nosso ego ele se desfaz. Nós começamos a entender que a nossa maior briga não é contra X ou Y, a nossa maior briga é contra os próprios homens, contra nós mesmos, porque existem seres que são enviados pelo maligno para acabar com a igreja, para usurpar a igreja. Hoje nós vemos muitos pastores, muitas pessoas andando de carro importado, cada vez querendo mais, sendo que os seus próprios membros estão morrendo de fome, estão precisando de alimento, não só carnal, mas sim espiritual. É que as pessoas só estão preocupadas em pregações que geram mais dinheiro para ele. E o que nós temos feito em relação a isso? Nós temos corrido atrás do vento, nós temos fechado nossos olhos para isso e simplesmente falando assim, meu Deus, cara, eu sinceramente, eu tenho alguns arrependimentos na minha vida e um deles é de ter calado a boca enquanto pessoas pregavam um falso evangelho. E sendo que no começo desse canal o intuito era exatamente pregar o evangelho puro e simples, demonstrar para pessoas que estão cativas na mente pelas palavras de humanos, pela palavra do maligno, porque, meu irmão, tem muitas igrejas que lá não é cultuado o nome de Jesus, é cultuado o nome de Satanás. Nós sabemos disso, mas o que nós temos feito? Sabe, enquanto nós estamos calados, essas igrejas estão crescendo. Enquanto nós estamos calados, essas pessoas têm ido para o inferno. Enquanto nós estamos calados, essas pessoas elas têm sido jogado um fardo sobre a vida delas, sendo que o evangelho é leve. O evangelho é sobre salvação, não é sobre ficar preso numa denominação, não é sobre colocar cabresto.
o evangelho é sobre liberdade. Enquanto as pessoas elas têm simplesmente focado em ter um carro melhor em cima de costa de outra, sem trabalhar. Enquanto as pessoas têm focado em simplesmente ter um carro, uma casa magnífica, enquanto outras pessoas estão trabalhando e eles ensinam que tem que depositar tudo na conta da igreja, tudo para a igreja, e se sobrar dinheiro, paga as suas contas. E o que nós temos feito com isso? O que nós temos parado? Nós temos falado alguma coisa? Ou nós temos corrido atrás do vento? Ou nós temos corrido atrás das nossas falsas certezas? Tem muitas pessoas que acreditam, meu irmão, de fundo do teu coração, que se ela não dizimar, simplesmente a vida dela não vai para frente. Aí elas colocam um peso no dízimo tão grande, sendo que o dízimo é uma oportunidade que nós temos de colaborar para a obra de Deus. Não é uma obrigação. Cara, se alguém colocou isso na sua cabeça, pelo amor de Jesus, cara. Em nome de Jesus, que isso seja liberto na tua vida. Sabe, a igreja não é uma empresa, a igreja é o corpo de Cristo. Enquanto nós olhamos para a igreja como uma empresa, nós estamos negociando a Cristo. A empresa ela é feita para ser negociada. Quando nós pegamos uma startup, uma empresa, ela começa pequena, ela cresce com o intuito de venda. Se nós fizermos isso, nós estamos vendendo o corpo de Cristo, meu irmão. Eu não quero fazer parte dessa negociação de corpo de Cristo, não. E eu sugiro para você que você também não faça isso. Analisa a sua vida. Eu olhei para alguns vídeos e falei, mano, o que eu estou fazendo na minha vida? E eu falei, cara, eu não posso seguir esse mesmo caminho. Eu não posso fechar meus olhos mais, porque está chegando um ponto que se nós acreditamos que Jesus está voltando, nós sabemos que o amor de muitos esfriaria, e o que nós temos feito para tentar abrir os olhos dessas pessoas, o que nós temos feito para pregar o verdadeiro evangelho. Nós temos calado a nossa boca, nós temos sentado nos bancos e ficado quieto e está tudo bem, sendo que a maior parte que nós devemos manifestar o evangelho não é apenas dentro da igreja, mas é lá fora, sabe? Nós temos tido palcos bonitos, nós temos tido apresentações bonitas, nós temos tido louvores magníficos, mas não está tendo simplesmente o que mais realmente importa, que é o amor de Cristo pelas pessoas. Nós olhamos para tudo isso, nós estamos num foco tão grande de ter, de conquistar, de ser, nós esquecemos de compartilhar aquilo que nós temos, aquilo que nós somos, aquilo que nós temos. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, nós vemos que as pessoas vendiam tudo e repartiam entre si. Quando nós olhamos para a igreja que está lá, a igreja perseguida, a igreja de Apocalipse, nós vemos que vai chegar um ponto em que quem não tiver a marca, meu irmão, não vai poder comprar, não vai poder fazer nada. E aí? Nós vamos ter que começar a cultivar nossas paradas, ou senão nós vamos morrer de fome. Mas vai chegar um momento que você vai ter que compartilhar aquilo que você tem com o teu irmão. Mas lá a gente vê, meu irmão, se você não começar com a tua mente agora, meu irmão, na hora, você não vai conseguir. Nós chegamos no ponto da nossa vida em que nós temos que parar e analisar. Será que eu estou correndo atrás do vento? Ou será que eu realmente entendo o meu papel aqui na Terra? Eu não estou dizendo para você que você não tem que correr atrás, que você não tem que trabalhar, que você não tem que buscar ser alguém melhor, você sei lá, conquistar seus sonhos, mas eu estou dizendo que o que vale a pena fazer tudo isso e você chegar no seu último dia de vida e falar assim, cara, eu corri atrás do vento. O que adianta? Adiantou alguma coisa? Vai mudar alguma coisa na sua vida? Não. Você vai trazer um peso para sua casa, vai trazer um peso para você. Você vai dizer assim, cara, eu podia ter feito tantas coisas, mas eu estava só preocupado com o meu ego. E aí, é isso que você quer para sua casa? É isso que você quer para a tua vida? Se você chegou nesse ponto, assim como eu olhei para trás e falei assim, cara, não é isso que eu quero para minha vida, não é isso o legado que eu quero deixar para minha família, para minha esposa. Quando eu vier os meus filhos, não é esse legado, não é esse tipo de imagem que eu quero deixar para minha família. Eu quero deixar a imagem de alguém que viveu aqui na Terra para ser parecido com Cristo. É essa imagem que eu quero, é essa imagem que eu quero carregar. Eu parei por um tempo onde o canal, onde isso aqui, que foi por isso que eu conquistei muitas coisas que eu conquistei hoje, que eu tenho muitas coisas que eu tenho hoje, que quem eu sou foi graças a Deus, foi a misericórdia de Deus. E graças a esse canal que eu conheci muitas pessoas. E eu falei assim, cara, chegou um ponto que eu precisei parar e analisar o caminho que eu estava me tornando. E o caminho que eu queria seguir. Se eu queria seguir um caminho business, onde eu ia usar as redes sociais para conseguir patrocínios, etc. Ou se eu ia querer usar a rede social para o que realmente importa, que é ganhar almas e cumprir o meu chamado. Tá chegando o momento, meu irmão, se você não parar, se você não analisar a sua vida, fala assim, será que eu estou indo no caminho certo? Será que adianta? E se a gente não tiver temor e obediência e fé em Jesus, em cumprir aquilo que ele nos ordenou, não adianta nada nós estamos vivendo esses dias aqui na Terra. Porque vai chegar um dia que todas as nossas atitudes vão ser cobradas perante nós. Quantas vezes Jesus ele nos dá uma direção e nós, por medo, por opressão, por preocupação, não a seguimos. E por falta de fé, por falta de temor. Então, meu irmão, se Jesus está te dando uma ordem, só vá, só siga. Para de correr atrás do vento. Porque quem corre atrás do vento
só cansa e não alcança nada. Esse foi um vídeo de desabafo para vocês, tá? Só queria pedir para você uma coisa, meu irmão. Se você quer um evangelho puro, simples, se você acredita no poder da mensagem do evangelho, tá na hora de você manifestar essa vontade. Nosso intuito aqui não é se tornar o maior canal, mas sim se tornar aquelas pessoas que manifestam Jesus. E o meu maior desejo hoje em dia, assim como foi lá atrás quando começou, é levantar uma geração que faça uma diferença. Levantar pessoas que estão dispostas a sacrificar a sua vida por amor a Cristo. Que vão para a faculdade para manifestar Cristo, que vão trabalhar para manifestar Cristo, abrem empresas para manifestar Cristo, que trabalham para outras pessoas para manifestar Cristo, que fazem tudo isso por amor a Jesus, que vivem por amor a Jesus. Esse é o meu intuito. É por isso que eu estou aqui. E para pregar um evangelho puro, simples, e para falar para você que você não precisa de denominação nenhuma, que você não precisa de igreja nenhuma para viver a palavra de Deus. Você tem que sim frequentar uma igreja, você tem que sim fazer parte de um corpo de Cristo, mas nunca deixe que essas pessoas coloquem um fardo em cima de você, na sua vida. Nunca deixe que essa pessoa ela te prisione, porque o único que te prisiona é Satanás. Se tem alguém tentando te prisionar, meu irmão, essa pessoa é enviada de Satanás para sua casa, para sua família. Não deixe que isso aconteça. O evangelho é de livre, o evangelho é de boa nova, o evangelho é de felicidade. O evangelho não é uma mensagem de tristeza. O evangelho é uma mensagem de oportunidade, de salvação. Grava isso e vai para cima. É isso. Tchau, tchau. Fui.